A graça e a paz do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Cleus. Eu quero trazer aqui uma mensagem muito importante, muito especial para a nossa vida. Nós vamos falar sobre os ministérios, sobre os dons e os frutos. Resumindo, ok? Em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, como é que eu faço para adquirir, seja frutos, seja os dons, seja os ministérios? Os ministérios fica no livro de Efésios 4:11. Apóstolo, ok? Apóstolo. O que é apóstolo? Apóstolo é um leão. Apóstolo é leão. Autoridade. O dedo que toca em todos. Profeta. Águia. O dedo da direção. Dá uma direção. Ok? Segundo, o dedo maior. Por que é o maior? Porque é evangelista. Se chama peixe. Porque ele é um pescador de alma. Ok? Ele é peixe. Quarto. O dedo da aliança. Ovelha. Que é o que representa o pastor. Ele é um escolhido de Deus que é casado com a igreja para manter, cuidar e sustentar. Quarto, o dedo menorzinho, quer dizer Bíblia, né? É o dedo menor, que é aquele que ensina a todos e não é visto. E ele é chamado de doutor, mestre, Bíblia, ok? Nós temos também os dons que fica em 1 aos Coríntios 12, a partir do verso de número 8. Dom da sabedoria, dom da ciência, o dom de cura, o dom de discernimento de espírito, o dom de operações de maravilha, o dom de interpretação da língua, o dom de variedade de línguas. Em Gálatas 5:22, o fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz, o fruto da longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança, como eu esqueci lá em 1 Coríntios também, o dom da fé. Agora, vamos compreender algo na nossa vida. Alguém nessa vida consegue alguma coisa sem dedicação, sem empenho, sem sacrifício? Até alguém que tenta aí adquirir alguma coisa através da mãozinha, você vê que ele tem que arriscar a vida, dedicar sacrifício para conseguir aquele meio, ok? E nós sabemos que para nós adquirirmos algo na Bíblia, nós temos 3 atitudes, 3 passos, 3 ações muito importantes sobre a nossa vida. Você nunca vai conseguir se tornar um engenheiro, um médico, um arquiteto. Você nunca vai se tornar ninguém se não houver uma dedicação, um sacrifício, um empenho da tua vida. Ok? Então, preste bem atenção. Muitas pessoas falam,
eu quero o dom de profetizar, o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom de discernir o Espírito. Eu quero o fruto do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então eu vou te dar 3 caminhos fundamental e importante para você adquirir isto. O primeiro passo que eu vou te mostrar é no livro de Josué. Essa referência maravilhosa. O que Deus fala para Josué lá no capítulo de número 1, verso 8 e 9. Josué, esforça e tende muito bom ânimo, porque como eu fui com Moisés, também serei contigo. Mas tão somente medite na minha palavra dia e noite, então prudentemente conduzirá e prosperará e irás muito bem. Está entendendo? O primeiro passo, olha só, tá vendo isso aqui? Bíblia. Mas, querido, você não se forma se você não estudar. Você não adquire um trabalho sem estudo, sem conhecimento. Você tem conhecimento, é a chave para as oportunidades, e conhecimento é a chave que abre portas. Entendeu? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, então, o primeiro passo é você começar a amar, se apaixonar pelas Escrituras. Eu quero aqui citar algo muito importante. Todo mundo lembra que Jesus Cristo não usou nada a não ser o quê? A palavra em Mateus 4, verso 4. O que Jesus falou para Satanás? Está escrito. E o que Oséias 4:6? Meu povo perece por falta de conhecimento. E Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria edifica a casa, com inteligência ela se afirma, e pelo conhecimento encherão as câmaras de substância preciosa e deleitável. Você nunca vai ser ninguém sem conhecimento. Você nunca vai ser ninguém se você não se sacrificar, empenhar para buscar conhecimento. Você nunca vai ser um médico, você nunca vai ser um engenheiro. E você nunca vai poder dizer, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de discernimento de espírito, eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheio do fruto do Espírito Santo, sou cheio do som, sou cheio do ministério. Paulo era cheio dos dons, Paulo era cheio dos ministérios, Paulo era cheio dos frutos, Paulo era cheio do Espírito Santo. Mas você lembra da dedicação de Paulo? E hoje tem pessoas que dizem, eu sou um pastor, eu sou isso. Não conhece a Bíblia? Como que eu posso dizer que eu sou médico se eu nunca estudei medicina? Como que eu posso dizer que eu sou advogado se eu nunca estudei direito? Como que eu posso ser um engenheiro se eu nunca estudei engenharia? Sou um arquiteto se eu nunca... Como que eu posso dizer que eu sou um eletricista? Você está entendendo? As coisas de Deus não são bagunçadas. Então, presta atenção, o primeiro passo da tua vida é você começar a amar, gostar, se dedicar na palavra de Deus. Se você não ler, estudar o livro, os livros, você não vai se formar em direito, engenharia, arquitetura. Você não vai se formar, em medicina, entre outras profissões. Você está entendendo? O apóstolo é o quê? Eu disse aqui, é o que, Leão? A autoridade. É o dedo que toca em todos. Como que você pode ser um apóstolo? Aí, vamos aqui entender. Em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele fala, olha, no livro de Mateus 22, 28. Erreis e não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Escritura está
simplesmente vivendo uma farsa, um engano. Porque ninguém pode ser nada com Deus se não ama a palavra. E deixa eu te dizer algo importante. O amor de Deus, o compromisso de Deus não é com você nem comigo, é com a palavra. Mas quando eu amo a palavra, faço como lá no Salmo 119, 11, 105. Guardei a palavra no meu coração para não pecar. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Então, veja só, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque nela tereis o cuidado de ter vida eterna, porque elas que são de mim que testificam. E João 17, santificai-vos na minha verdade, porque a minha palavra é a verdade. E Apocalipse 19, 13. Estava ele vestido uma veste salpicada de sangue. O nome pela qual se chamava é a palavra de Deus. Você deseja algum dos ministérios, algum dos frutos? Você deseja algum dos dons? Esse é o primeiro caminho importante. Porque esse negócio de dizer que eu sou, eu tenho, sem estudar, desculpa, você está enganado. Segundo caminho para você adquirir, para você obter, oração. Presta bem atenção. Jesus usou a palavra, esmiuçou. Jesus estava lá no deserto orando. Depois nós vamos para a terceira parte. São 3. Aí Jesus, ele fala lá no livro de Lucas 22, 39. Como de costume, todos os dias Jesus subia ao Monte das Oliveiras para orar e os seus discípulos seguiam. Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí, eu tenho, eu posso ser uma vida de oração, ser uma vida de leitura diária, sem uma alimentação da fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E sem fé ninguém pode agradar a Deus? Se Jesus orou, presta bem atenção o que aconteceu. Presta bem atenção. Guarda esse texto. Atos 4:31. Tendo eles orado, moveu o lugar e foram cheios do Espírito Santo. Não estou mentindo, não estou lendo Bíblia não. Está aqui. Que coisa é essa? Eu quero ter um dos 5 dons, eu quero ter um dos frutos, dos dons do Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo. Ser o Espírito da verdade, que nos dirige a toda a verdade, que nos faz lembrar toda a verdade, mas nós não queremos isso aqui? Nós não queremos uma vida de oração? Jesus orou, ensinou e mandou orar. Presta bem atenção. Lucas capítulo 11, Jesus estava orando à parte e os discípulos chegaram. Jesus nos ensina a orar, como João ensina os discípulos dele a orar, Jesus o ensinou. E esse foi o pedido. Você está entendendo? É muita hipocrisia. Eu sou médico, mas não quero estudar. Eu quero ter os dons, mas não quero ser discipulado, eu não quero me tornar um discípulo. Os discípulos tornaram um apóstolo, porque discípulo quer dizer aluno, aprendiz. Você está entendendo? Até para ser diácono, tem que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo.
como Estevão. Então, presta bem atenção nesta. Oração. Nós podemos aqui citar muitos textos, como Jesus disse, Lucas 18:1, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha, tem muita coisa. Se eu for citar aqui texto sobre a palavra, sobre como Deus falou para Jeremias 1:9, o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeiro, vixe bem, porque eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Quem ama a palavra tem o amor de Deus na vida dele. Quem guarda a palavra de Deus tem uma vida de sucesso. Quem faz a vontade de Deus viverá do melhor. Eu vejo, eu sempre estou no monte orando. E eu vi muitos crentes que orava 2, 3, 4 horas, cheio de fogo, cheio de poder, bem, mas não tinha fundamento, não tinha base, que é a palavra de Deus. Está tudo perdido. Se desviaram, tudinho. Tudinho. O que Mateus 7:25 diz? Aqueles que ouvem a minha palavra e guardam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, correram o rio, combateram aquela casa e não caiu. Como Tiago 1:22. Não sejais somente ouvinte, mas praticante. Quem pratica uma vida de oração está praticando a Bíblia. Você está entendendo? Em nome de Jesus Cristo. Vamos ao terceiro. Jesus estava no deserto ali, jejuando. Palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. Jesus orou. Mateus 17:21. A caça e legião, o demônio só sai com oração. E o que é o jejum? É você queimar, mortificar algo terreno para que você possa ter uma percepção, para que você tenha melhor comunicação, intimidade com Deus. Jejum. Então, olha, a Bíblia, oração e jejum. Quer dom? Palavra, oração e jejum. Quer fruto do Espírito Santo? Palavra, oração e jejum. Quer, deseja um ministério? Ministério que eu estou falando é abrir igreja. Mas você deseja ser um apóstolo, ser um profeta, ser um evangelista, ser um pastor, ser um mestre? Ore, jejue, leia a palavra. Quer ser cheio do Espírito Santo? Eu digo sem medo de errar. Ninguém pode dizer que é cheio do Espírito Santo, ninguém pode dizer que tem o Espírito Santo, ninguém pode dizer que tem os frutos do Espírito Santo, tem os dons do Espírito Santo, tem os ministérios, se não gosta de palavra, não gosta de orar e não gosta de jejuar. Então, em nome de Jesus Cristo, quer ver o meu conselho? Tira todos os dias, todos os dias. Pega uma página da Bíblia, uma página. Leia uma página. Uma caneta marca texto. As palavras que vêm na tua visão, que você acha que é uma visão, uma revelação, que chamou sua atenção. Marca elas. Você está entendendo? É isso. E tira todos os dias um período de oração. O que Jesus falou em Mateus lá? Em Mateus não, Lucas 22:40.
chegando aquele oreis, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos entender, quer ser um leão, quer ser uma águia, quer ser um peixe, quer ser uma ovelha, quer ser um professor. Bíblia. Quer crescer na graça e no conhecimento, segundo Pedro 3,18, Bíblia, oração, jejum. Está entendendo? Em nome de Jesus Cristo. Quer estar por cima, como Deuteronômio 28,13? Eu te chamo por cabeça e não por cauda, te chamo por você estar por cima, mas quando ouvir e obedecer os mandamentos que hoje te ordeno, então Deus virá e te exaltará. Então Deus falou para Josué, e Deus está falando, olha, fui com Moisés, posso ser com você também, mas se você se esforçar diante das lutas, dificuldade, não apartar da sua boca a minha palavra. Então tá aí. Preste bem atenção. Quem não tem esse fundamento, como eu disse, você pode estar no monte 24 horas, você pode estar profetizando, etc, você pode estar isso, aquilo, outro. Mas, a base, o fundamento é Jesus Cristo, é a palavra. Tá entendendo? Então, eu quero profetizar na tua vida e orar por você e dizer, em nome de Jesus, é tempo de crescimento. E eu quero dizer algo muito mais importante. Quando os ventos soprarem, os rios correr, esteja na rocha. Esteja na rocha. Porque tem muitos aí vivendo de oba-oba. Eu vou ser sincero para você, se você olhar na Bíblia, tem Simão o bruxo, Atos 8, 9 e 10, tem Elimás, o encantador, que Paulo chama filho do diabo, tem a jovem com espírito de adivinhação, tem os demônios que reconhecem Jesus, filho do Deus Altíssimo. Você está entendendo? E aí tem também, né? Segundo os Coríntios 11, 14, né? São falsos apóstolos que se transfiguram em anjo de luz, mas são demônios. E assim sucessivamente. Eu já fui em igreja, onde eu via a pessoa pregando, via a pessoa profetizando, falando em línguas, e Deus mandou repreender, expulsar, e caiu o manifesto. Você está entendendo? E as pessoas juram que são da luz. Lembra Lucas 11, 35? Cuideis para que a luz que esteja em nós não seja trevas. Amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus. Toma o teu filho, a tua filha. Toma, Pai, essa família. Ó meu Deus amado. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, a unção venha quebrar e dissipar todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.